Olá, sejam bem-vindos. A partir de agora, o Mais Saúde está no ar, aqui na tela da NTV. Você que acompanha do outro lado aí na sua casa, na sua televisão, através do canal 8.1 digital, e para você que também acompanha a gente através dos nossos canais na internet, na plataforma do Facebook, no YouTube, fique à vontade e participe com a gente. O programa de hoje está para lá de especial. Na primeira parte do nosso programa, a gente recebe diretamente do Actual Hospital, está com a gente o Dr. Flávio Rodrigues, que é neuropediatra, já está aqui com a gente para um bate-papo super importante e vamos falar sobre TDAH. É uma pauta, um assunto que está super em alta. Daqui a pouquinho eu cumprimento o doutor e a gente fala sobre isso. Mas quero também convidar você para ficar ligadinho no nosso programa. Na segunda parte do programa, a gente bate um papo com a doutora Daniela Nascimento. A gente vai falar sobre a saúde no verão, como é que tá o seu intestino, tá se hidratando bem, vamos cuidar do nosso organismo, do nosso corpo, vamos tirar todas as dúvidas a partir de agora. O nosso consultório está aberto aqui, você sabe. Participe com a gente através do WhatsApp que está aparecendo aí, ó, no finalzinho da sua tela, 999 47 45 15. Como você já conhece, o consultório está aberto e aqui a consulta é grátis. Doutor Flávio Rodrigues, prazer recebê-lo novamente aqui no programa. Prazer é todo meu, obrigado pelo convite mais uma vez, representando o Hospital Actual, dentre suas várias especialidades. Poder compartilhar conhecimento aqui sobre o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade e a saúde mental infantil, para mim é muito gratificante. Eu disse no início da apresentação que é uma palavra, é uma pauta, é um tema que está super em alta, mas além de estar em alta, é importante a gente falar sobre o que é de fato o TDAH. Muito se ouve falar, nas redes sociais principalmente, TDAH aqui, TDAH ali. O que é, doutor, de fato, o TDAH? Bom, o TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento mais comum na infância. Muitas vezes a gente escuta falar que é um transtorno da moda, que é uma doença da moda, mas não é uma doença, é um transtorno e que acomete uma grande parte da população. Esse transtorno pode trazer prejuízos como déficit de atenção, hiperatividade, impulsividade, prejuízo no ambiente escolar, no ambiente familiar, e tem que lembrar que esse prejuízo normalmente é diagnosticado na infância, mas que pode acarretar prejuízos graves na vida adulta, na parte do trabalho, na parte social, do relacionamento. Então a importância da gente conhecer sobre esse transtorno antes de julgar e falar que é um transtorno da moda que já é descrito há mais de 100 anos. Muito bem, o que a ciência diz sobre o TDAH? A gente herda, a gente já nasce, como que é esse... O TDAH a gente já nasce com ele, né? Existem variações genéticas em todos o meu organismo, o seu organismo e de todas as pessoas, existem variações genéticas associadas ao TDAH. Porém, essas associações genéticas têm que trazer prejuízo para esse ambiente, para esse indivíduo. Porque muitas vezes fala assim, eu sou esquecido, eu tenho TDAH. Não, precisa ter critérios pré-estabelecidos e exige uma herdabilidade, ou seja, uma grande parte desse transtorno é herdado de pai para filho, de tios, de avós. Então, quando eu faço o diagnóstico, eu acabo perguntando para os pais se tem alguém com sintomas parecidos, com características parecidas, e uma grande parte desses familiares fala, doutor, ele é igualzinho quando eu era criança. A própria esposa ou o próprio marido reconhece esses familiares dentro de casa, só que não tiveram um diagnóstico. Então eu falo com os pais e familiares que, independente do diagnóstico, a gente precisa elaborar estratégia para proporcionar uma qualidade de vida. Eu, como médico de criança, meu objetivo é proporcionar uma qualidade de vida, porque eu não estou pensando nessa criança agora, eu estou pensando nele na adolescência, na vida adulta, né? Até mesmo para ele ter uma qualidade de vida adequada. Doutor, o doutor disse que no consultório, e fala muito parecido comigo, né? Os filhos, né? Comigo na minha infância. Qual que é a proporção dessa probabilidade? 50% e 90% dos casos? A gente sabe que o TDAH, ele apresenta uma herdabilidade de quase 70% a 80% de fatores genéticos. Tem outros fatores associados, como prematuridade. Então, aquela criança que é prematura tem maior chance de ter o TDAH. Eu quero ressaltar que não é toda criança prematura que vai ter o TDAH. Aquela criança que nasce com
baixo peso, que fica na UTI, que tem algumas dificuldades. A criança que nasce grande, que a gente chama de GIG, grande para a idade gestacional, também tem a possibilidade. Algumas alterações de medicações podem estar associadas. Então, assim, é um transtorno que já está bem estudado, bem esclarecido suas causas e que precisa ser diagnosticado. Então, quando eles falam assim, está tendo um excesso de diagnóstico, eu fico preocupado com os diagnósticos que não estão sendo feitos, porque quando falo em excesso do diagnóstico, eu sei que tem o conhecimento da população, que tem o conhecimento médico e que está tratando isso, né? Isso é importante ressaltar. Os sinais, doutor, qual é o pessoal que está acompanhando a gente em casa, ouve muito falar, né, de TDAH, como o doutor deixou bem claro, nada de modismo, não é modinha nem nada, é assunto pra gente trazer em pauta, em canal aberto, em televisão aberto para você e do outro lado. Doutor, quais são os primeiros sinais? Diz que na infância, né, a gente vem dando os primeiros sinais. Quais são esses sinais que é a grande probabilidade do diagnóstico ser o TDAH? Isso, o diagnóstico precoce é importante, então a gente ficar atento para aquela criança que tem quadros de hiperatividade, impulsividade, tem dificuldade para concentrar em tarefas prolongadas, tem dificuldade para permanecer sentado, agita mãos, pés ou se remexe na cadeira, tem aquelas crianças ou adolescentes que interrompem ou se metem em assunto dos outros, quando fala que vai viajar fica perguntando várias vezes que horas que a gente vai, o que a gente vai fazer. E esse TDAH, eu costumo ressaltar que ele pode estar associado com outras alterações, pode estar associado com o autismo, pode estar associado com o quadro de ansiedade, pode estar associado, se não tratado adequadamente, pode trazer quadros graves de depressão nessa criança e nesse adolescente. Então, quando eu falo em TDAH, é uma ponta do iceberg que eu preciso investigar o que eu posso ajudar essa criança. Então, quando eu falo assim, mas meu filho tem 2 anos, ele é muito agitado. É preciso ressaltar que a gente não faz diagnóstico de TDAH com 2 anos de idade. Eu fico... Era essa pergunta, eu ia te perguntar em qual faixa etária que se faz o diagnóstico mais exato. Normalmente, a partir dos 4 anos, os sintomas começam a ficar frequentes. Não quer dizer que eu não possa fazer diagnóstico antes dos 4 anos, mas eu tenho que entender que eu tenho que saber a importância desse desenvolvimento da criança. Então, se a criança brinca muito, ele corre muito, não quer dizer que ele tenha TDAH. Eu preciso ter esse prejuízo. É importante ressaltar que esse prejuízo, ele tem que estar presente em ambientes distintos. Então, muitas vezes eu atendo um paciente que fala assim, doutor, ele é muito agitado lá em casa, ele é muito inquieto, ele não fica atento às atividades que é propostas. Quando eu peço um relatório escolar, esse menino é tranquilo, ele é calmo, ele não traz prejuízo. Para me fechar diagnóstico TDAH, ele tem que ter prejuízo em ambientes distintos. Não pode ser só comparativo de ambientes. Isso é importante. Existe o critério diagnóstico que ressalta que existe déficit em ambientes distintos. Não pode ter, só lá em casa que acontece. Não é TDAH, né? Ele acontece em ambientes distintos. Vou ficar atento para ver se esse diagnóstico, né? Esse diagnóstico precoce, eu vou minimizar danos ou vou ampliar habilidades dessa criança para não chegar lá com 8, 9, 10 anos com um diagnóstico tardio que eu podia ter feito a intervenção precoce para ele. Doutor, o doutor disse que na faixa etária ali dos 4 anos já consegue ter um diagnóstico mais exato. Mas, por exemplo, na adolescência, a partir dos 20, dos 30 também pode ter esse diagnóstico? Pode, claro. Hoje mesmo eu atendi um paciente no consultório que eu encaminhei essa mãe, eu não atendo adultos, encaminhei essa mãe para um psiquiatra, o psiquiatra fez o diagnóstico dela e ela começou a entender, ter o autoconhecimento de por que ela sofria tanto na infância, por que ela tinha dificuldade no relacionamento, no trabalho. Então, assim, o diagnóstico tardio não quer dizer que essa paciente não terá evolução. É importante ressaltar que muitas vezes esses adultos estão vindo com diagnóstico de depressão, de ansiedade, e que se eu não fizer um rastreio precoce de como era antes, na vida pregressa desse adulto, eu não faço um diagnóstico adequado do TDAH. Então, esse diagnóstico, ele é normalmente feito a partir dos 4 anos, mas não tem idade mínima para fazer, e essa idade máxima, tem uma idade de 30, 40, não existe. Eu posso fazer diagnóstico, eu tenho um familiar que foi feito o diagnóstico com 50 anos, que veio sendo tratado como agitado, impulsivo, e já tem esse diagnóstico a partir dos 50 anos. Então, assim, eu não tenho idade limite, né? Mas no caso, quanto mais cedo,
melhor para poder obter Isso. melhores resultados no tratamento. Exatamente, porque a estimulação precoce é fundamental para ampliar habilidades dessa criança, desse adolescente, né? A gente sabe que o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade tem alguns estudos que mostram alto risco de acidente devido à desatenção, tem quadros associados com o uso de entorpecente, de drogas, de bebida alcoólica devido à hiperatividade e impulsividade, que a gente chama de comportamentos de fuga, né? Acaba tendo essa fuga para essas dependências. Então eu preciso, novamente eu ressalto, quando eu falo em ampliar habilidades, ampliar a qualidade de vida, é porque esse indivíduo, se eu não tratar ele adequadamente, ele vai trazer algum prejuízo para ele e principalmente para quem está próximo dele. Muito bem, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre tratamentos, se há tipos de prevenção e tudo mais. Linha aberta, consultório aberto para você participar, o nosso canal, o nosso WhatsApp é esse que está aí na sua tela, 999 47 45 15 para você mandar a sua pergunta. Participe com a gente, aproveite, é uma grande oportunidade de você ter essa consulta aí em canal aberto. A Marlene mandou pra gente hoje mais cedo, quando a gente disse que iríamos falar, né, sobre o TDAH, e ela perguntou, doutor, pergunte para o doutor. Mandar um abraço aqui à nossa Marlene, nossa telespectadora assídua aqui do Mais Saúde. Todos nós temos TDAH? Não. Todos nós temos algumas variações que podem estar associadas ao TDAH, mas para mim ter variações que eu falo genética no nosso DNA. Então, por exemplo, todo mundo tem um pouco de desatenção, todo mundo é um pouco hiperativo, um pouco desatento, mas para me ter o diagnóstico de TDAH, eu preciso preencher critérios, que são 18 critérios, então eu faço uma consulta detalhada, eu faço uma anamnese detalhada para me ver se essa paciente preenche. Preenchendo critérios, eu fecho o diagnóstico. É importante ressaltar que não existe exame de imagem, então eu vejo alguns pedidos aí de eletroencefalograma, né, de pedidos de tomografia para fazer diagnóstico de TDAH. Isso não existe, o diagnóstico é clínico. Então muitas vezes você está gastando um dinheiro que não vai fazer diagnóstico nenhum, né? Então aquele profissional que fala assim, eu vou pedir um eletro para ver se ele tem um diagnóstico de TDAH, isso não existe. Até o dia de hoje, 14 de janeiro de 2025, não tem nada comprovado que esses exames façam um diagnóstico de TDAH. Muito bem, e é por isso que a gente indica para vocês os melhores especialistas lá do Actual Hospital. Para atender vocês, tem todo o amparato, tem toda a tecnologia e os melhores profissionais à sua disposição. Na caixinha de perguntas do Actual Hospital, a Lohane participando com a gente. Alunos com TDAH possuem necessidade de adaptação curricular, doutor? Então, isso é muito específico. Eu tenho alunos, eu tenho pacientes, eu sou professor também, acabei fazer a força do hábito de falar alunos, mas eu tenho pacientes que não precisam de adaptação nenhuma, eles conseguem ter um bom rendimento escolar, porque quando a gente fala em TDAH, a gente acha que tem uma inteligência abaixo da média, pelo contrário, eu tenho pacientes com altas habilidades, eu tenho pacientes com QI adequado para a idade, mas aquele paciente que tem o prejuízo escolar, que tem a dificuldade de copiar no quadro, que não consegue acompanhar as atividades propostas, essa escola necessita dar o suporte para esse paciente. Necessita dar o suporte para esse aluno. Por quê? Porque se eu não fizer adaptação curricular para ele, o rendimento dele vai ser baixo e ele fala assim, mas hoje tudo é TDAH. Não, a partir do momento que eu entendo que é um transtorno neuropsiquiátrico, eu vou começar a valorizar mais e entender o sofrimento desse aluno e desse adolescente. Muito bem, para complementar, é o complemento da pergunta da Marlene, se todos nós temos TDAH. É isso, vamos pro nosso intervalo então, produção. É rapidinho, daqui a pouquinho a gente volta aqui com Mais Saúde, nesse bate-papo especial aqui sobre TDAH com o Dr. Flávio Rodrigues. Não sai daí que eu volto já já. Muito bem, o Mais Saúde está de volta através do canal 8.1. Agradecer a sua audiência, para você que acompanha também através dos nossos canais na internet. Participe com a gente, o nosso WhatsApp está aí na sua tela e a gente volta em pauta com esse tema, TDAH, mitos e verdades e as suas dúvidas. Mande a sua pergunta pra gente. Bom, a nossa telespectadora, a Lina, quero agradecê-la pela audiência. Tá pedindo aqui pro doutor explicar novamente qual é a sigla TDAH para o pessoal que tá chegando agora também acompanhando o nosso programa e ligando agora aqui na NTV. É o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade,
é o que eu tinha relatado anteriormente, é um transtorno que acomete grande parte da população e é o transtorno mais comum na infância, né? E que traz prejuízos importantes no ambiente escolar, no ambiente familiar, né? E principalmente no relacionamento social com as pessoas. Doutor, existem vários tipos de TDAH? Existe o TDAH predominante desatento, né? Que é aquele paciente que tem dificuldade em prestar atenção por tempo prolongado, facilmente distraído por estímulos alheios à tarefa, deixa de prestar atenção a detalhes ou comete erros por descuido. É aquele paciente que eu delego algumas funções dentro de casa, ele acaba fazendo uma e não faz as outras, ou acaba não fazendo nenhuma. Eu tenho aquele paciente que é hiperativo e impulsivo, né? Dá respostas precipitadas antes que as perguntas tenham sido completadas. É aquele paciente que balança os pés ou a mão ou se remexe durante a carteira. Aquela criança que não consegue permanecer sentada na sala de aula, interrompe ou se mete em assunto dos outros. É aquele paciente que tem comportamentos de irritabilidade, impulsividade. Esse é o hiperativo. E eu posso ter o misto, que apresenta tantas as características do déficit de atenção quanto hiperatividade e impulsividade. É importante ressaltar que o desatento é mais predominante em meninas e o hiperativo é mais predominante em meninos. Então eu ficar atento a isso, porque muitas vezes eles falam assim: isso é preguiça. Antes de eu saber o que a criança tem, eu não posso ficar julgando ele de preguiçoso, que não quer fazer nada. Primeiro eu preciso entender, porque às vezes essa criança tem um transtorno e eu estou deixando de tratar para julgar essa criança com o preconceito de que ele é preguiçoso. E a gente já trouxe vários especialistas nessa questão aí do preconceito, que pode realmente afetar a sua saúde mental. E nada disso, nada de bullying. Muito bem colocado aqui a palavra do Dr. Flávio. Doutor, mas existe tratamento? Existe tratamento. É importante ressaltar que o tratamento é fundamental. O tratamento é baseado na terapia cognitivo-comportamental. Muitas vezes eu encaminho os pais para o treinamento parental, para me treinar esses pais para aprender a lidar com esse transtorno. O primeiro tratamento que existe para essa família é eles entenderem sobre o transtorno, esclarecer todas as dúvidas sobre esse transtorno, porque a partir do momento que eu tenho dúvidas sobre esse transtorno, eu não vou saber do que se trata. Então o tratamento é através da psicoterapia. A psicóloga tem um papel importante nesse tratamento. Se a criança tem um prejuízo escolar importante, eu solicito uma psicopedagoga. Se essa criança tem atraso de fala, prejuízo na leitura e na escrita, eu solicito o acompanhamento com a fonoaudióloga. É importante ressaltar que os professores, meus amigos professores, vocês precisam ter conhecimento sobre esse transtorno, porque se vocês tiverem estratégia dentro desse ambiente escolar, a gente vai ampliar as habilidades. A partir do momento que esses professores não valorizam e falam assim: agora tudo é TDAH, agora todo mundo tem TDAH, agora todo mundo tem laudo. Antes da gente fazer esse julgamento, vamos elaborar a estratégia para ajudar. E existem as medicações que são específicas para esse transtorno. É importante ressaltar que não é todo paciente que precisa de medicação. E nem adianta eu ficar enchendo esse cérebro dessas crianças e adolescentes de remédio se eu não tenho estratégia para lidar. Porque o remédio não vai ensinar essa criança de como não fazer, entender que nem tudo é do jeito dela, na hora dela e como ela quer. Então essas estratégias, em conjunto com a família, escola e terapeutas, é o caminho para conseguir ampliar essas habilidades. Ampliar habilidades, o doutor sempre fala sobre isso. A cura em si do TDAH, ela existe? Alguns estudos nos Estados Unidos, uns estudos recentes, mostram que pode ter remissão dos sintomas. Mas assim, eu estou falando de Estados Unidos, de um suporte de saúde avançado, que pode ter remissão de alguns pacientes de até 60% até 70%. Infelizmente, como a gente não tem um suporte adequado em todas as cidades, na maioria das cidades, eu acabo vendo que essa remissão total dos sintomas é um pouco difícil. Não é que não possa acontecer, mas essa remissão, então quando eu falo em remissão, eu posso ter essa remissão agora, mas daqui 3, 4 anos eu voltar com esses sintomas, porque é um transtorno, então não é uma doença, então logicamente não vai ter cura, né? Vai acompanhar pelo resto da vida. Doutor, é um crônico. Continuando no assunto tratamento, quais são as dificuldades enfrentadas pelos pacientes durante o tratamento? Eu acho que a maior dificuldade é que o Brasil ainda não entendeu que é o transtorno mais frequente
na infância e na adolescência. Por que eu falo isso? Porque ainda não existe medicamentos dispostos no SUS. O país não fornece medicamento específico para o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. E eu não estou falando de Patos de Minas, Minas Gerais, é o Brasil. Então, os medicamentos específicos para o tratamento do TDAH não são, e muitas vezes a família não consegue comprar. Então, quando eu prescrevo uma medicação e a família fala para mim, doutor, eu não consigo comprar, eu preciso criar estratégia junto com a terapia, né? Com a psicóloga, com os outros profissionais. Então, o maior desafio que eu acho é a gente entender sobre esse transtorno e as autoridades de saúde pública do país entender que esse universo que a gente chama, esse transtorno do TDAH precisa ser abordado de maneira adequada, até mesmo para a gente não onerar o sistema, porque se eu não trato a criança agora, lá no futuro eu vou onerar o sistema, ou até mesmo no futuro não, no presente mesmo, eu vou onerar o sistema de saúde por não tratar de maneira adequada. Muito bem essa deixa aí, doutor. E até por isso que nós aqui em Canal Aberto estamos levando em pauta esse assunto, até para dar aí uma cutucada dos nossos governantes sobre essa pauta importante. Assim como é o autismo, a saúde mental, a gente tem que falar muito e discutir sobre o TDAH. A Gláucia mandou pra gente, quer saber se traumas na infância, abusos, estresse contribui para o desenvolvimento do TDAH? Não, isso não existe. Então, se eu tive um trauma na infância, eu tive um trauma, eu tive um abuso, eu desenvolvi o TDAH. Isso não existe. O paciente que tem o TDAH, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, ele já nasce isso, ele não desenvolve o TDAH. Muitas vezes o que pode acontecer é que esse transtorno fica mascarado em uma ansiedade, fica mascarado em uma depressão, entre um transtorno opositor desafiador, e eu acabo não fazendo esse diagnóstico, mas falar assim, ele desenvolveu o TDAH, não, ele já nasceu com o TDAH, né? Então ele nasceu, só que muitas vezes eu não faço o diagnóstico, mas à medida que esse adolescente ou que essa criança vai socializando ou interagindo melhor, eu vou percebendo essas características, né? Muito bem, o doutor disse no bloco anterior que quem tem o TDAH tem uma certa tendência a mais para o consumo de drogas, é isso? A gente sabe, eu até tem alguns estudos, o meu mestrado foi todo sobre TDAH, né? O meu mestrado foi de pesquisas em cima disso, e a gente vê que existe um número grande de adolescentes com predisposição a ter a dependência química. É importante ressaltar que eu não estou falando que todo paciente que tem TDAH vai desenvolver uma dependência química, mas é importante ressaltar que se eu criar estratégia, eu vou prevenir danos referente a essa dependência ou a essas dificuldades trazidas para esse adolescente. Falamos também sobre saúde mental. Como manter uma estabilidade mental tranquila, tanto principalmente, né, na zona de acolhimento, os familiares, quem está ao redor com quem tem TDAH, doutor? Deide, eu costumo falar no meu consultório que o autocuidado é fundamental. O autocuidado para mim, que sou médico, eu preciso tirar um tempo para me cuidar, para me fazer minha atividade física, para me ter esse autoconhecimento para mim. Isso é importante para as mães, para as professoras. Não adianta eu chegar cansado na escola e falar assim, nossa, eu não aguento mais esse menino, ele está muito agitado. Eu não tenho estratégia nenhuma para lidar com ele. Então eu preciso ter esse autocuidado, eu preciso ter o autocuidado da família. Muitas vezes eu vejo mães cansadas, os pais cansados, mas que eles acabam não cuidando deles próprios. Então, para me cuidar dos outros, eu preciso cuidar de mim primeiro, porque senão eu não estou bem, meu filho não vai estar bem, né? Eu sei que não é fácil a gente lidar com isso, mas eu procurar estratégia para mim, para eu estar bem, para eu não brigar na frente do filho, para eu não ter estratégias agressivas junto com esse filho, porque não adianta bater. Muitas vezes o pai fala assim, mas eu já bati nele tantas vezes. Pessoal, a gente não ensina as pessoas batendo. Se o David não aprende aqui no programa, não adianta o chefe dele, o responsável por ele, bater nele para ele aprender. Então eu não posso normalizar e falar que eu bati no meu filho, porque ele é custoso demais, eu bati, ele não aprende. Não aprende. Independente da idade. Independente da idade. Eu posso bater na criança todos os dias, ele não vai aprender apanhando. O sentimento que ele vai ter do pai é de medo e de raiva. Então eu preciso explicar para vocês, bater não funciona. Não funciona. Eu preciso conversar, eu preciso criar estratégia. Flávio, eu não tenho estratégia, eu não consigo. Então eu vou procurar um psicólogo para me ajudar nisso. E é essa parte que eu quero chegar em procurar realmente o profissional, o especialista
da área. Falou quem pode falar, prestou atenção na fala do doutor, quem tem autoridade no assunto, neuropediatra renomado, que é o doutor Flávio Rodrigues, que atende você lá no Actual Hospital. Doutor, gostaria que o senhor, e a gente está aqui para isso, e eu percebo muito a sua preocupação, principalmente com o âmbito de acolhimento familiar, saúde mental. Olhando para nossa câmera, um chamamento, né, de atenção aos familiares, às pessoas independente de idade, que se sentiram em alguns desses sintomas, né, e sinais que o doutor trouxe aqui no programa, que realmente procure sem preconceito, sem medo, procure de fato o especialista. Fique à vontade. É importante os familiares que observam essas características nas crianças, nos adolescentes e até mesmo nos adultos, procurem um especialista, procurem um responsável para ajudar vocês. Independente se fecha o diagnóstico ou não, procure estratégia para manter uma saúde mental adequada. A gente sabe que muitas vezes essa saúde mental fica tão sobrecarregada que eu costumo falar que a gente fica numa bolha. E a cada semana que passa, essa bolha vai ficando grossa e eu não consigo estourar ela. E eu começo a ficar triste, começo a ficar ansioso e começo a trazer problemas graves na sociedade, né? Ou no próprio relacionamento, ou no próprio ambiente. Não deixa de procurar o especialista. Esse especialista vai criar estratégia. Contem comigo para o que for necessário. Muito bem, a gente tem mais uma pergunta, a última aqui, produção. É a Denise, abraçando aqui a nossa telespectadora. Denise, olá, doutor, quando a criança nasce com TDAH, o doutor já falou, mas pode repetir, ela tem atrasos quando bebê fala no andar? Não, esses atrasos não são específicos do TDAH. Então o TDAH fala assim, o TDAH pode apresentar atraso de fala? Ele pode apresentar atraso para andar? Ele pode apresentar, mas não é característica do TDAH ter atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, não é característico, tanto que nos critérios diagnósticos que eu faço do TDAH, nenhum critério inclui atraso de fala, comportamentos repetitivos, dificuldade de interação social, que está mais relacionado com o transtorno do espectro autista, dentre outros transtornos. Muito bem, doutor. Quero registrar também aqui a audiência do nosso telespectador, o José Teixeira, de Presidente Olegário. A NTV levando informação, qualidade de vida a toda a região. Parabenizando a NTV e ao doutor Flávio pelo esclarecimento, e é dessa forma que a gente agradece e encerra a sua participação. Espero encontrar o doutor Flávio Rodrigues aqui em outras oportunidades aqui no nosso programa. Leve o nosso abraço a toda a família do Actual Hospital. E aonde encontra o doutor Flávio? Eu gostaria de agradecer o convite da NTV, que dá um passo à frente de trazer informação de qualidade, de estar representando o Hospital Actual dentre várias especialidades. Contem com a gente conta com um número grande de especialistas. Eu estou no Hospital Actual, atendo pelo SUS também, pela Prefeitura, sou professor da universidade. Contem comigo para o que for necessário. Eu costumo falar com os pacientes e com os familiares, né, David? Que juntos somos mais fortes, então vamos junto nessa caminhada para ampliar as habilidades, e eu falo e reforço, vamos ampliar as habilidades dessas crianças aí para construir um futuro melhor. Muito bem, falou quem tem autoridade no assunto. Tá na hora do nosso intervalo, mas antes você pode também estar seguindo aí o @Actual Hospital. Toda semana tem um especialista, um profissional participando aqui do nosso programa, e o pessoal coloca à sua disposição uma caixinha de perguntas aonde você pode mandar aí a sua pergunta, tá bom? Vamos pro nosso intervalo rapidinho, daqui a pouquinho já está no estúdio de volta participando aqui do Mais Saúde, a doutora Daniela Nascimento. A gente volta já já. Aqui na tela da NTV, com a segunda parte do nosso programa Mais Saúde, contando com a sua audiência, com a sua participação, trazendo temas importantes, levando sempre informação para você do outro lado, levando qualidade de vida, que é o mais importante. E a gente volta na segunda parte do nosso programa, recebendo ela. Está de volta no nosso programa, quando ela esteve aqui pela primeira vez. Foi o maior sucesso, está de volta com a gente, a doutora Daniela Nascimento. Seja bem-vinda, doutora, mais uma vez aqui ao Mais Saúde. Prazer recebê-la e revê-la. Prazer é todo meu. Obrigada pelo convite. É muito bom, muito agradável, e a gente consegue passar de uma forma muito didática e que todos possam entender, né? De uma forma séria e verdadeira, né? Uma medicina que não é assim
popular, né? A gente fala e esclarece a verdade. Não é só na técnica, né, doutor? De uma forma mais popular. É por isso que o pessoal adora aqui o programa Mais Saúde. O pessoal dá para entender direitinho a informação que a gente quer passar aí pro pessoal. Assunto de hoje, a doutora Daniela Nascimento é gastroenterologista. Vamos falar do verão. Verão tá aí, é chuva e faz calor. O nosso organismo sofre nessa época, né, doutora? E também o nosso sistema gastro também acaba sofrendo alguns alertas. E quais são os principais? Isso. Verão, período de férias, né? A gente associa com o período de férias. Então, principalmente as gastroenterites virais, bacterianas, período de festa, né? Então, assim, tem muita comida feita em grande escala. Às vezes a conservação desses alimentos não é de forma apropriada, ou alimentos crus, né, como os peixes, ou os enlatados, que tem a questão da toxina botulínica também. A gente tem que estar atento. E tem os alimentos que a gente tem que ter mais cuidado, né, como maionese, esses alimentos crus, os peixes. Tudo no verão é diferente, tem um cuidado a mais, né, doutora? É isso que a doutora quer dizer também. E também a gente vai falar aqui no programa sobre uma preocupação, a gente estava conversando em off, né, doutora? A preocupação da doutora com a hidratação também, né? As pessoas falam da comida, da bebida, mas esquece do básico, é hidratar o nosso corpo, o nosso organismo. Só pelo calor a gente já pode desidratar, né? E às vezes a gente nem percebe que está desidratando e não está ingerindo líquido suficiente. Uma atenção deve ser dada principalmente às crianças e aos idosos, que desidratam com mais facilidade. Ainda mais em um quadro de infecção intestinal causado por vírus, na maioria das vezes, por bactérias ou parasitas. Quais são os sintomas mais comuns dessa infecção intestinal? A gente fala, tô com infecção alimentar, tô com infecção disso. A infecção intestinal, quais são os sinais, os sintomas, doutora? Os sintomas mais comuns são dor abdominal, tipo cólica, náusea, vômito, a perda de apetite é muito importante. Pode ter febre, que na maioria das vezes é uma febre baixa, porque na maioria das vezes os quadros são virais, a minoria é o quadro bacteriano e que necessita de uma atenção maior. E prostração, às vezes cefaleia, né? E as pessoas ficam muito preocupadas com a questão da alimentação. Mas o que eu posso comer? Eu não estou tendo apetite, eu estou ficando mais fraco. Então, assim, reforçar que o mais importante é a hidratação. O alimento é de acordo com a aceitação do paciente, evitando alimentos, né, muito gordurosos, muito pesados, né? Porque o organismo está ali tentando combater a infecção. Pelo que a gente percebe, doutora, que o nosso sistema gastrointestinal, ele sofre muito de verdade nessa época do ano, por falta da hidratação. A desidratação. O que é a desidratação? Como que a gente... Eu tô realmente desidratado. Como que a gente percebe? A desidratação leve, às vezes, passa desapercebido, o paciente vai ter só necessidade do consumo mais de líquido. Mas, assim, a desidratação, por exemplo, nos casos de gastroenterite, que tem perda mesmo, ou seja, que tem a diarreia, o quadro diarreico, que perde muito líquido, né? O paciente pode ter 3, 4, 5, às vezes 8 evacuações, às vezes acorda à noite com diarreia. Então é essa perda de líquido que vai causar desidratação. Às vezes a febre também, então pelo suor também tem a desidratação. Então é boca seca, é importante a gente pegar a textura da pele, vai estar mais diminuída, mais enrugadinha a pele. Necessidade, a língua seca, mostrar a língua, né? Ver que a língua tá seca. A diurese, a urina, vai estar mais escurecida, vai estar em menor volume. Você tá fazendo xixi? Tá na mesma quantidade, né? Ou não, quase não tô fazendo xixi. Ou fazendo demais também?
qual que é menos pior, pode-se dizer, não, doutor? Fazendo demais, fazer demais, tá tomando líquido, né? Ah, sim. Mas assim, tem condições, por exemplo, no diabetes de início, o paciente tem ele vai ter mais diurese, né? Mas aí é um quadro descompensado. Agora a gente está falando da desidratação, o paciente vai ter menos diurese. Vai ir ao banheiro fazer xixi com menor quantidade. Como identificar a diarreia quando ela realmente é algo grave, tá sério? Realmente, a diarreia são quantas vezes? Como é que fica? Como é que a gente faz esse diagnóstico? Tá preocupante. É muito importante que o paciente repare. Às vezes, quando tem quadros mais graves ou em doenças crônicas que o paciente tem diarreia, às vezes eu até falo, tira foto e me manda, entendeu? Porque o paciente tem que observar quantas vezes que ele está indo ao banheiro no dia, como que tá o aspecto das fezes. Existe, doutora, a doutora vai explicando, eu adoro falar com a doutora Daniela, porque ela traz muitos exemplos, e por isso que o pessoal te adora quando você vem aqui. São temas populares, mas que a gente não pode levar muito na técnica, a gente tem que realmente falar com o linguajar popular e simplificar de forma mais popular. Pra gente ir no banheiro. E no normal, a gente já não olha? Tem que olhar. É verdade. Mas pra gente ir no banheiro, quantas vezes que existe um tanto certo de vezes que a gente pode ir no banheiro evacuar? Existe. Às vezes o paciente vai no banheiro todo dia e acha que está normal. Mas a gente tem uma escala, que chama escala de Bristol, que a gente vai avaliar o aspecto das fezes. Então, assim, às vezes ele vai todo dia, acha que está normal, mas às vezes ele tem esforço, sensação que não foi, não teve esvaziamento completo, que não fez tudo, entendeu? Que precisava, ou a dificuldade de evacuar. Então, na verdade, ele está indo ao banheiro todo dia, mas ele é um paciente constipado. Então, ele tem constipação. E o paciente que vai até 3 vezes ao dia, às vezes ele acha que ele tem diarreia, mas até 3 vezes ao dia é normal. Ou até 3 vezes na semana. Então, assim, o paciente às vezes quer ir todo dia ao banheiro, mas se ele for dia sim, dia não, e for satisfatória a evacuação, é considerado normal também. Doutor, e anormal, preocupante, só para o pessoal entender um pouquinho mais, o pessoal que está ligando aqui no nosso programa agora, quando dói a evacuação, quando não tá, quando que a gente vai fazer e o que acontece? A gente pode estar com o quê, além da diabetes que a doutora citou? Caracterizando, né, as fezes, você fala num quadro agudo? Sim. Na gastroenterite, na infecção intestinal, né, que é por vírus ou bactérias, por vírus, geralmente esses quadros são quadros agudos e a gente chama de autolimitado. Ou seja, ele começa e tem um tempo para acabar, de 3, 5, durando até 7 dias, mas ele vai ter um curso da doença, que é normal, com vômito, diarreia, às vezes um pouco de desidratação, um pouco de febre, mal-estar, mas ela vai acabar sozinha, entendeu? Agora, tem o período certo também. Os sinais de alarme. Paciente que não melhora com 3 dias, 2 a 3 dias, está só piorando, com febre muito alta, às vezes está com taquicardia, né? A gente mede a frequência cardíaca, ele tá com a frequência alta, provavelmente por desidratação ou uma infecção bacteriana mais grave, que às vezes necessita do antibiótico, presença de sangue nas fezes, ou paciente que vai mais de 10 evacuações ao dia, então assim, é uma diarreia invasiva que a gente fala. Então esse paciente provavelmente vai precisar de antibiótico, precisa de uma avaliação médica, fazer exames laboratoriais. Muito bem, chegou aonde eu queria, doutora. Eu gostaria já de deixar aqui com a produção
um convite aberto para a doutora, o mais breve possível, para a gente voltar com esse tema e trazer algumas amostras, né, também para o pessoal de casa ver, algumas imagens, para a gente poder entender melhor do que estamos falando, porque é algo que a gente vai no dia a dia e que é muito importante para a gente ter o diagnóstico de outras doenças graves, como a doutora está fazendo. Quando não tá legal, a gente tá indo no banheiro, tá com essas características, né, que a doutora disse, quem a gente deve procurar? Deve procurar, na urgência, se é um quadro agudo, procurar o pronto-socorro. A princípio, para hidratar, para ver os dados vitais, que a gente chama, né, ver a pressão, se o paciente não tá hipotenso, que é quando a pressão começa a baixar, às vezes porque desidratou muito ou porque a infecção está muito grave. Então esses são sinais de alarme. No idoso, a gente ficar muito alerta com o nível de consciência dele. Por exemplo, se o paciente começa a ficar confuso, prostrado, fica só deitado, não está acordando, está só dormindo, querendo dormir o dia inteiro, ou fica confuso, isso também é um sinal de gravidade, de desidratação. Procura o Pochinho, qual especialista, qual área que a gente deve procurar? Que parece que é um assunto tão simples, a gente tá falando de evacuação, de ir no banheiro, qual é a área, o especialista? É o gastroenterologista. Muito bem, tá aqui uma das melhores, para não dizer a melhor, que a gente tem, a nossa convidada Daniela Nascimento. Não perca o programa, a gente vai pro nosso intervalo. E outro tema importante que a gente vai voltar falando também é sobre o fígado, também sofre nesse verão, né, doutora? Isso, tem várias causas. Daqui a pouquinho a gente vai falar. Não sai daí não, é o Mais Saúde que vai para um rápido intervalo e eu volto já já. Muito bem, tô aqui anotando tudo direitinho, aprendendo com a doutora a Daniela Nascimento, que é gastro, e a gente tá falando sobre um assunto do nosso dia a dia. A gente vai voltar mais um pouquinho nesse assunto. O pessoal já tá mandando algumas perguntinhas aqui também. Participe com a gente. Durante o verão, como é que tá o seu sistema gastro, seu intestino, seu funcionamento com a sua ida no banheiro? Tá tudo em dia? Tá sofrendo desidratação? Mande a sua pergunta e participe. O WhatsApp tá aí, 999 47 45 15, que a doutora Daniela responde. Já é o nosso quadro aqui. A doutora Daniela responde. Vamos voltar nesse assunto. A gente está falando sobre diarreia, questão crônica também, né, doutora? Isso. É uma condição que eu atendo muito no consultório, mas que é muito negligenciada pelos pacientes. Demoram, às vezes, 4, 5 anos para poder procurar o especialista. Porque geralmente sempre atribuem não, foi isso que eu comi. Intolerância. Eu tenho intolerância a isso. Foi algo que eu bebi, algo que eu comi. Arrumando desculpas, né? Sempre uma desculpa. E aí tem a barriga inchada, gases. E assim, eu vejo que tem muitas soluções mágicas, principalmente nas redes sociais, em propagandas. E por isso que eu acho assim, e isso gera 50 minutos de tema aqui. E por isso eu acho tão importante vir aqui pra gente poder esclarecer isso, né? Já fica marcado, já falei com a produção aqui, a próxima vinda da doutora Daniela, e a gente vai trazer algumas ilustrações pro pessoal de casa entender. Porque a diarreia crônica, ela tem inúmeras causas e pode trazer cada uma das doenças um tipo de consequência. As principais causas é essas que a gente citou aqui. De diarreia crônica? Não, aí poderia ser, né, a síndrome do intestino irritável, mas que eu vejo que é muito diagnosticado como síndrome do intestino irritável quando não se encontra um diagnóstico, que na verdade existe alguma coisa por trás disso, como por exemplo, lá no Hospital Vera Cruz, que é onde eu trabalho, a gente trouxe o exame de intolerâncias alimentares através do sopro, um exame através de sopro, e que a gente vai ver a condição de disbiose também, que é o quê? Hoje a gente se fala muito da questão da microbiota intestinal, que são as nossas bactérias, esse equilíbrio, né, entre as bactérias boas, ruins, que a gente deve ter uma diversidade de bactéria e que hoje várias doenças, até reumatológica, neurológica, o autismo,
Tudo o ligado. TDAH, a questão da gordura no fígado, a gente sabe que cada grupo de paciente, a gente está descobrindo que tem relação com a microbiota. Então, por exemplo, esses pacientes com gases, barriga inchada, que fala, minha barriga no final do dia eu tenho que abrir a calça, eu não tenho coragem de usar um vestido, e tem diarreia, outra hora prende. Esses sintomas são de quê? Gases. Isso é muito característico de supercrescimento bacteriano do intestino delgado. Mas e aí a gente doutora, faz esse exame. A gente está falando aqui é o nosso dia a dia aí, é uma coisa simples, popular, ir no banheiro pra gente evacuar. Mas a gente está vendo o tanto que é importante, o tanto de doenças, se a gente não tiver correto com o nosso intestino, com o nosso organismo, o tanto que isso é preocupante, pode acarretar em doenças mais sérias e mais grave ainda. Por exemplo, a gente está recebendo aqui, doutor, a pergunta da Bruna. Bruna, quero agradecer a sua participação. Meu nome é Bruna e minha filha tem 4 anos. Ela está com diarreia desde sábado passado e hoje ela evacuou umas 8 vezes. Bem mole, água rala. Já tem uma semana... Sábado, então são aproximadamente 4 dias. Isso, mas tem 5 anos. 4 anos. 4 anos. O Ministério da Saúde divulgou, dados que mostram que crianças abaixo de 5 anos têm uma mortalidade muito alta com quadros de gastroenterite aguda. E a criança, é difícil dela falar, ou dela pedir água, ou da gente monitorizar. Às vezes, através da fralda, a gente vai ver que a fralda tá sequinha, não tá fazendo muito xixi. Então, isso é uma coisa pra gente olhar. A boquinha tá seca, o olho, você não vê aquele brilho no olhar. E essa quantidade de evacuação que ela tá tendo... 8 vezes, no caso. É procurar atendimento médico mais rápido. Urgente, é isso. Tá vendo? Muito bem, tá aqui também a dona Isaltina, boa noite. Sempre tem o intestino solto algumas vezes, diarreia. O que devo fazer? É isso, procurar ficar atento, né? E procurar um especialista, isso. Né, doutora? Tem várias causas, inclusive, por exemplo, pacientes que retiram a vesícula podem evoluir com diarreia crônica. Existe a doença de Crohn, a retocolite, que são doenças inflamatórias intestinais crônicas. E que existe tratamento, isso é muito importante. Eu vejo muitos pacientes que chegam ao consultório e tem 5, 6 evacuações com sangue, que acorda à noite, está com um tratamento, mas não está com um tratamento otimizado, ou seja, aquele ideal para ele. Existe tratamento e o paciente, o normal é conseguir chegar ao que ele era antes, entendeu? Sem sangue. Porque esse paciente vai evoluir com deficiência de vitamina, fora o prejuízo social, econômico, uma alteração na qualidade, uma perda na qualidade de vida muito importante. É isso que eu disse, né? Uma coisa parece ser tão simples, ir no banheiro, fazer as necessidades e a suma importância do diagnóstico, da gente fazer de forma correta. Doutora, fica o compromisso do próximo programa, assim que você tiver um tempinho na sua agenda, você voltar pra gente falar. Falta só 5 minutinhos pra gente encerrar aqui o nosso programa e a gente tem que falar sobre o fígado também. Eu gostaria de falar. Sim, pode, porque a gente vai falar do fígado. Pode finalizar, doutora. Eu só queria ressaltar que, por exemplo, como é no intestino, a gente precisa de um estômago e o intestino saudável para a gente ter absorção de vitamina B12. Eu recebo vários pacientes com deficiência de vitamina B12 e que estão repondo deficiência de ferro, estão cansados, não tem evacuação normal e que ficam muito tempo sem ter um diagnóstico. Por exemplo, a doença celíaca, ela é muito mais comum do que a gente imagina e ela pode trazer inúmeras complicações, como câncer, osteoporose, infertilidade. Então, assim, a gente precisa fazer esse diagnóstico e o paciente precisa ter uma qualidade de vida normal. Ele tem medo de sair, não ter um banheiro. Ele tem medo de trabalhar e tem que ter um banheiro perto. Tem medo de ir no banheiro, né? Porque vai sofrer na hora de ir no banheiro, fazer o que deve ser feito, o básico para ter uma vida saudável.
Doutora, tá aqui também o Laeste Oliveira parabenizando aqui a doutora, o programa. Obrigado. Obrigada. Vamos marcar um programa específico para isso, viu, doutora? Mas vamos falar do fígado então, rapidinho, a gente tem só 3 minutinhos aqui. O fígado sofre também nessa época do verão. Por quê? Isso. A gente tem quadros virais não transmissíveis, como por exemplo a dengue, que aumenta muito, né? Porque também tem o período de chuva, né? No verão. Então, assim, pode ter quadros de hepatite que geralmente são leves e autolimitados também, um quadro de dengue, mas a gente está dando ênfase aos quadros infecciosos, virais, bacterianos, de parasitas. Então, nos quadros virais, bacterianos, a gente pode ter quadro de hepatite. É importante lembrar da hepatite A e E, que são quadros de infecção aguda por contaminação com água ou alimento, né, contaminado. E essa transmissão é fecal oral, ou seja, é a questão da higiene, né, das condições sanitárias. Então, lavar muito bem as mãos, os alimentos, fazer essa limpeza, comer em locais que você sabe que é seguro. Questão de higiene mesmo, né, doutor? De onde que está vindo aquele alimento em viagem. Evitar comer em qualquer lugar. Preferia, às vezes, na viagem, comer alguma coisa que é empacotado ou um suco que atinge o nosso fígado, não é só o intestino, não, o fígado também. O fígado também. A gente imagina, assim como eu vou falar, acredito que muitos telespectadores também se identificam, a gente tem na mente que vai realmente prejudicar o intestino, né? Mas na verdade é o fígado também. E além disso, tem a cultura, né, do corpo, na época do verão, que tá todo mundo na praia. Então, antes, não vou me limitar só às mulheres. Enquanto as mulheres, às vezes, estão tomando remédios com fórmulas que a gente nem sabe o que é nas farmácias. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com essas fórmulas, com os chás naturais que podem causar também hepatotoxicidade, que é essa lesão, essa injúria aguda no fígado e que pode evoluir com insuficiência hepática. E chás considerados tranquilos. Normais. Né? Aquele chazinho. Nas redes sociais... Pode falar, doutor, quiser falar alguns, por exemplo, para servir de alerta também. Cava-cava, cavalinha, o chá de espinheira santa. Eles colocam como o melhor chá. Então, assim, ele tem um risco de hepatotoxicidade. Todos os congressos que a gente vai, viu, pessoal? Pessoal de casa, vários artigos mostrando casos de insuficiência hepática por chás e por ervas. E a questão também em mulheres e homens, mas mais em homens, o uso de anabolizante, também causando... Eu atendi um paciente recentemente com quadro de hepatite aguda. Por causa do anabolizante. Acredito também que o álcool também nessa estação de férias, verão, prejudica muito o fígado. Esse a gente está cansado de saber, mas nosso tempinho é curto, doutor. Já gostaria de te agradecer, mas antes da gente finalizar, vamos falar da prevenção. Pode olhar para nossa câmera aqui. Como a gente pode prevenir e cuidar melhor do nosso fígado nesse tempo de férias de verão? Primeiro, a gente evitando as infecções gastrointestinais, as viroses, as infecções bacterianas, a gente vai estar protegendo o nosso fígado também. Evitar medicamentos, uso de medicamento por conta própria, se teve uma infecção intestinal, uso de inflamatório, uso indiscriminado de antibiótico, então medicações sem um atendimento médico. A questão do álcool é muito importante. Hoje a gente sabe que não é só aquele paciente que bebe cronicamente todo dia que pode ter uma doença hepática crônica. Aquele paciente também que bebe só em final de semana, mas uma quantidade grande
em 2 horas e esse paciente não come, ele também pode ter uma doença hepática aguda e crônica. Vamos prestar atenção, tenho certeza, doutora Daniela, volta breve aqui no nosso programa. Tempo esgotou aqui, doutor. Obrigado, é um prazer revê-la, você que eu posso chamar também de amiga, sempre muito bom recebê-la, a sua energia, a sua explicação de forma bem popular, eu sempre adoro. Onde que te encontra? No Hospital Vera Cruz. E também tem as suas redes sociais, @ Isso, DRA.Daniela Nascimento. Só digitar lá, gente, Daniela Nascimento, que você vai encontrar a doutora. Pode chamar ela lá, ela gosta de conversar, de explicar. Ela gosta, na verdade, de ajudar com toda a sabedoria que ela tem. E a gente tem que ter esse acolhimento, tem que colher uma história inteira, principalmente nesses casos de diarreia, do fígado também. Certinho. Né? Doutor, é isso. Obrigado mais uma vez, é um prazer revê-la. Leve o meu abraço à sua mãe também, que é a nossa telespectadora. Como que é o nome da mamãe? Rita. Dona Rita, um beijo pra Dona Rita, depois quero conhecê-la pessoalmente, tá bom? Meu irmão já veio, obrigada também pelo convite. É isso, tá em casa, tá em família aqui. Muito obrigada, eu que agradeço. Sempre muito bom participar do programa, principalmente com a sua energia. E é um prazer ter recebido esse convite, eu fico muito grata. Já tá aberto o convite aqui pra voltar, tá bom? E quem precisar, nós estamos aqui. Não sai daí não, porque a gente vai agradecer o pessoal de casa. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Pegou as dicas aí direitinho com a doutora Daniela? Obrigado pela audiência. Até o próximo programa.